Pega a sua Bíblia. Diga: o terremoto de Deus na minha família. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Tem um pedido de oração, irmãos. Nosso ministério, capelania hospitalar, a Delza me entregou. Tem uma criança no hospital, estou com a lista de todos do hospital, para a gente orar. E tem uma menina aqui, eu não vou falar o nome, tá? Mas que está com meningite. E a família pede oração, tá certo? Eu gostaria de pedir à igreja para estar orando. Você que trouxe hoje um mantimento para a Missão Vida, no final entregue aqui no altar. Você que trouxe lençol, fronha, que mais? Toalha para o Manaim, também deixa aqui no altar. Se você não trouxe hoje, traz essa semana. Se não, traz domingo que vem, tá certo? Nós queremos esta igreja envolvida com a cidade, sendo instrumento de salvação e sendo também uma igreja que ajuda as pessoas. Atos 16. Irmãos, Deus está presente. Godinho, quero orar com você. A Marlene, tá? Godinho, Marlene. Daqui a pouco. Atos 16, 16. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, ele foi batizado, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Deixa a sua Bíblia aberta, fecha os teus olhos, levante a sua mão.
Um tempo para você glorificar ao Rei. Toma-me, Senhor. Toma a tua igreja nesta noite. Toma-nos, ó Deus, da tua forma, do teu jeito. Mas venha o terremoto, Senhor. No nome de Jesus. Os irmãos podem assentar. Em janeiro de 2016, nossa cidade tremeu. Foi 2016. Janeiro de 2016. Casas racharam. Casas caíram, muros caíram. Fendas se abriram. E nós temos marcas até hoje. Em muitos lugares que a gente vai, tem marcas daquele mês de janeiro. A palavra de Deus nos mostra alguns lugares que tremeram. E eu vou citar apenas alguns. O Monte Sinai tremeu. Quando nós lemos em Êxodo 19... nós vemos que o Monte Sinai tremeu. Quando Jesus morreu na cruz, Mateus 27:51 diz que a terra tremeu. Quando Jesus ressuscitou, Mateus capítulo 28 diz, versículo 10. Aliás, nesse meio de 1 a 10, falando da ressurreição, diz que houve um grande terremoto. Porque um anjo do Senhor desceu do céu e chegou e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Em Atos capítulo 4, versículo 31, nos diz que quando os discípulos oraram, e eles estão orando nesse texto, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Durante essa semana, Deus me colocou essa palavra. Ela não é nova. Essa expressão terremoto de Deus. Mas Deus começou a revelar algumas coisas novas ao meu coração, que eu quero compartilhar com você. E eu creio que nós teremos um terremoto. Teremos terremotos hoje. Mas terremoto de Deus. Teremos terremotos nesta semana. Teremos terremotos no mês de maio. Eu creio que todos aqui já ouviram ministrações em que naquele momento parece que não aconteceu uma grande coisa, mas nos dias vindouros aquela palavra foi se concretizando e Deus foi realizando no mês, no ano. Eu creio que é a palavra que vamos compartilhar hoje, uma palavra breve, ela vai ficar produzindo na nossa vida. Alguns receberão um terremoto hoje, outros amanhã, outros na semana, outros nos dias por vir. Há um texto da Bíblia que nos mostra 10 leprosos. E quando eles têm um encontro com Jesus, Jesus diz a eles para irem se lavar lá no tanque.
E a Bíblia diz que quando eles estão indo, eles são curados. Jesus não os curou na hora ali. Jesus os curou no caminho. Enquanto eles estavam indo, Jesus os curou. O apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos, ele está na sua segunda viagem missionária. Ele tem uma visão de um varão macedônio. Esse texto está antes do que nós lemos, que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo tinha o propósito de ir com Silas, com os demais que estavam com ele, Lucas e outros, numa direção. Mas, ao terem a visão, eles então obedecem, entendendo que Deus os havia chamado para uma grande obra. E eles vão para uma colônia grega chamada de Filipos. Chegam ali, Paulo pregou para uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, e ela se entregou ao Senhor, foi batizada. Paulo continua com seus amigos, irmãos ali, e um dia, algo acontece porque uma moça, uma jovem possessa de espírito adivinhador, que dava grande lucro aos seus senhores, já por um período vinha acompanhando a eles e dizendo que eles eram homens de Deus e anunciavam a salvação. Cuidado para palavras que você ouve. Paulo percebe que aquela palavra que parece ser boa era perturbadora. Paulo está inquieto com essa palavra. E depois de alguns dias, Paulo se volta para ela e diz: retira-te dela. E ela estava endemoniada. Ela é liberta. E os senhores daquela moça viu que a esperança de lucro, porque como adivinhadora, ela adivinhava e cobrava e passava o dinheiro para os seus senhores, aqueles que a governavam, aqueles que mandavam nela, não gostaram. E então pegaram Paulo e Silas, pegaram esses homens na praça, maltratam a eles, batem neles. Aqueles homens pegam os servos de Deus e os levam diante das autoridades, e dizem para as autoridades, como se tivessem razão: estes, sendo judeus, estão nos ensinando algo que não serve para nós, porque somos romanos. Foram presos. Paulo e Silas foram açoitados, machucados, tiveram as vestes rasgadas, foram humilhados, e os jogam na prisão, num lugar de segurança máxima. E de repente, diz a Bíblia, por volta da meia-noite, eles cantavam e oravam, ou oravam e cantavam. E Deus mandou um terremoto. E o terremoto sacudiu os alicerces da prisão, e todas as portas foram abertas. E a cadeia de todos se soltaram. Eu gostaria de chamar a tua atenção agora. Nada, nem ninguém pode impedir o plano de Deus na sua vida. Se as portas estão fechadas, um terremoto de Deus haverá na terra dos viventes, na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Sabe, amados, na agenda do Pai, com tudo isso, estava escrito carcereiro e a sua família.
eu começo a pensar o que faz Deus para salvar o carcereiro. E eu quero tirar algumas lições rápidas com vocês nesta noite. Primeira, o terremoto tem que ter origem em Deus. Diga comigo, o terremoto tem que ter origem em Deus. Amados, terremotos são formados a partir de fortes deslocamentos de placas gigantescas debaixo da terra. Quando isso ocorre, esse deslocamento, a energia que estava acumulada, ela é liberada. E ocorrem terremotos. Com certeza naquela prisão havia uma escala de carcereiros. E no plantão daquele dia estava lá o nome do cara que nós não sabemos quem, porque a Bíblia diz que é o carcereiro de Filipos. Ele olhou um dia na escala e diz: eu estou de plantão. Jamais imaginava que naquele plantão Deus mudaria a sua vida para sempre. Ele vai para o plantão. O carcereiro está ali trabalhando. Paulo está com Silas lá no meio da prisão. E Deus dá uma ordem de abalo. Eu quero profetizar nessa mensagem em cada momento. Deus liberando uma ordem de abalo nas nossas vidas. Deus dá uma ordem, mas nós queremos abalo de Deus, porque eu preciso que você entenda que também há terremotos de Satanás. Por isso é que nós falamos agora há pouco, que é preciso ser terremoto de Deus. Terremoto de Satanás vem de um suicídio, por exemplo, na família, é um terremoto de Satanás. Terremoto de Satanás vem num prejuízo exorbitante numa empresa. Vem quando uma mãe descobre que o filho está usando drogas. É um terremoto. Vem quando um acidente de carro ocorre, movido pelo inferno. Vem quando uma confusão acontece dentro de casa. São terremotos do inferno. E esses nós não queremos e não recebemos. Mas Deus prepara o seu terremoto. Deus preparou aquele dia. O onisciente está em ação. E eu quero profetizar sobre a tua vida: não se desespere. Ainda que esteja difícil, quando menos você esperar, Deus vai dar uma ordem de abalo. Deus vai dar uma ordem para que as situações estejam se movimentando. Interessante, porque nós olhamos no texto, e um carcereiro é quem cuida de presos na prisão. Mas o maior preso nessa história não é Paulo, nem Silas, é o carcereiro. O carcereiro que está preso. Tem muitos presos soltos. Tem muitos presos andando. Tem muitos presos pensando que estão soltos. Quem estava preso ali era o carcereiro. Deus marcara na agenda: vou libertar o carcereiro. Tem que ser terremoto de Deus. Segundo lugar, o terremoto de Deus
lança para longe a humilhação. Deus me falara que há pessoas aqui que têm sido terrivelmente humilhadas. A palavra de Deus que nós lemos relata a história dessa garota, que era uma adivinhadora porque tinha um espírito demoníaco. Mas Paulo repreende o espírito maligno e ela fica liberta. Os seus proprietários, como nós falamos, não gostaram. Mas procuram as autoridades. Segura bem isso. Dizendo que era ilícito o que Paulo estava pregando. As autoridades não escutam Paulo e Silas. E eles apanham na praça. Olha bem aqui para mim, quem apanhava na praça era bandido. Eles não são bandidos. Eles são servos de Deus. E apanham na praça. São açoitados, machucados, humilhados. Levaram-nos para o cárcere e ordena que eles sejam presos na segurança máxima, humilhação. E havia uma lei: se eles saírem, o carcereiro pagará com a vida. Então, o carcereiro os leva lá na segurança máxima, depois de algumas portas. Tem estudos que dizem que eles estavam dentro de 12 portas. Eles têm os seus pés presos no tronco. Para pensar, machucado, humilhados, pés nos troncos. Era onde eles iriam dormir. Mau cheiro, latrina, humilhação total. Mas Paulo e Silas oravam e cantavam. Oravam e cantavam. Naquela dor, eles poderiam estar blasfemando, mas não estavam. Poderiam estar murmurando, mas não estavam. Poderiam estar contestando o motivo, dizendo: Deus, nós queríamos ir para outro lado, e foi o Senhor quem nos meteu nesse problema. Mas não estavam. Eles oravam, e eles cantavam. Não é isso que nós estamos precisando fazer? Nas nossas casas, na empresa, aonde nós estivermos, seja na dor. Não é a necessidade estender as mãos e orar e exaltar aquele que tem a agenda na mão e que inclusive em tantos momentos, só para citar um, lá no Antigo Testamento, faz até a agenda dos corvos para levar carne para Elias e pão. Deus é demais. Falou: ô corvo, hoje é o seguinte, você não vai dar aquela voadinha sua lá para carniça não. Estou marcando aqui agora, corvo, pão para o meu servo. Aí o corvo sai assim, pof. Paulo e Silas tinham tudo para murmurar e se revoltar, mas eles fizeram o contrário.
eles cantavam louvores a Deus. O diabo tem pego muitas pessoas que murmuram, que reclamam, que não passam nem no primeiro teste da fé. Queremos o terremoto, mas em terceiro lugar, eu preciso dizer para vocês que o terremoto de Deus, ele pode e deve ser provocado. Eu quero saber nesta noite, quem está disposto a provocar um terremoto. Eu não posso fazer e você não pode, mas eu posso provocá-lo. A palavra me ensina isso. Eu posso provocar um terremoto na minha vida. Eu posso provocar um terremoto na minha casa. Eu posso provocar um terremoto no meu trabalho. Aí você pergunta como? Orando e cantando. Você sabe que o homem, a mulher pode provocar um terremoto na natureza, fazendo o que infelizmente tem sido feito por muitos, cortando árvores, matando. Mas esse eu não quero, lançando sujeira. Eu falei agora há pouco que o diabo também pode provocar terremotos, mas eu não quero. Mas há um caminho para o terremoto de Deus. Segura agora e marque isso agora no teu caderno aí. Preste bem atenção, porque nós estamos abrindo uma campanha e as coisas serão transformadas nas nossas vidas. Quando nós oramos e louvamos, preste atenção, nós vamos provocar um terremoto de Deus. E quando nós oramos e louvamos, as pessoas que estão em nossa volta se calarão. Olha na prisão, diz a palavra que os presos ouviam. Os presos ouviam, estavam todos quietos, escutando dois homens orar. Imagine no meio dos xingamentos da tua casa, talvez, do teu trabalho, talvez, na sociedade, talvez, espero que não seja na sua casa, blasfêmias, alguém que não conhece a Jesus, e você ora e canta louvores. Deus vai mudar o ambiente porque os demônios começam a sair. E naquela prisão eles oravam e cantavam. E o Senhor acalmou todos os presos, porque os demônios começaram a bater em retirada. Quando nós oramos e louvamos, preste atenção, Deus vai usar as nossas vidas para libertar o ambiente, para libertar os corações. Se tem demônios territoriais, tem que sair. Se tem demônios nas pessoas, vão embora, porque aqui tem um homem que canta, tem um homem que ora, tem uma mulher que canta, tem uma mulher que ora, e eu não aguento mais, diz os demônios, porque eles cantam e oram ao Deus de toda a terra. Quando oramos e louvamos, o espírito de morte que ronda não tem êxito, porque diz que abalou o alicerce da prisão, as cadeias se abriram. Quando o carcereiro viu, puxa a espada e vai se matar. Paulo diz, não faça isso que nós aqui estamos. O espírito de morte ainda tentara contra o carcereiro, mas eis que homens ali oram e louvam, e o espírito de morte tem que bater fora também. Espírito de morte na família, fora. Espírito de morte, tem filho falando que vai se matar, tem filha dizendo que vai se matar,
Marido dizendo que vai se matar, mulher dizendo que vai se matar. Espírito de morte bate fora quando o povo ora e canta, mesmo no meio das dificuldades. Paulo diz: não se mate, porque nós estamos aqui. Que coisa maravilhosa. Quando nós oramos e louvamos, o Senhor, segura aí, faz com que nossos inimigos nos sirvam. O carcereiro estava perdido. Quando as portas se abrem, pediu uma luz para ir iluminando. Ele está trêmulo, ele se ajoelha, ele deseja o Deus de Paulo e Silas. O que eu devo fazer? Ele diz. Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas a Bíblia diz que naquela mesma hora o carcereiro começou a lavar os vergões dele. Ele era inimigo. O inimigo começa a servir. Mas leva Paulo e Silas para a casa dele e manda pôr uma mesa. Eu vou profetizar que os inimigos te servirão. Quem tem falado mal de você vai te servir. Quem tem sido rebelde vai te servir. O carcereiro diz: eu tenho que cuidar de vocês. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não posso dar nomes, nossa cidade é muito pequena. Um dia um homem se levantou, isso já aconteceu algumas vezes, eu vou falar um caso. Um homem se levantou contra a igreja, contra a IPI e contra a minha vida nessa cidade. Se levantou de uma forma pesada. O tempo passa, a gente ora. Os presbíteros dessa igreja, irmãos, são uma família para mim. Se algum dia você perguntar se um presbítero dessa igreja é inimigo, esses presbíteros são minha família, meu apoio, amigos, irmãos, mãos dadas na obra. O tempo vai passando. A secretária fazia minha agenda. Hoje nós mudamos a questão de atendimento por causa do número, glória a Deus. E um dia, quando eu abro o escritório, a porta, eu saí para ir na sala da recepção, para ver quem. Estava uma filha daquele que se levantara contra mim, e entra no escritório. E disse: pastor, eu preciso do senhor. E eu disse: pois não. E ela contou a sua história. E eu disse: eu estou aqui para ajudar. Resumindo, o lar daquela moça fora restaurado dentro da casa daquele que se levantara contra a minha vida, que olhava para mim e dizia: pastor, o senhor é uma bênção. Dizia: nós precisamos do Senhor. Até hoje eu trabalho com essa família. Eu quero terminar essa mensagem. Os teus inimigos vão te servir se você orar e cantar. Eu preciso terminar dizendo que famílias inteiras
vão se entregar ao Senhor através da tua instrumentalidade. Toda a casa do carcereiro foi salva. Nesta noite, Deus está levantando provocadores de terremotos. Vai acontecer. Deus está aqui, vai acontecer. Terremoto de Deus. Nós estamos entrando no mês de maio, terça-feira, mês da família. Haverá terremotos na cidade inteira, porque homens e mulheres nessa noite se levantam para orar e cantar e dizer: Deus, o que o Senhor fez em Filipos faz aqui. Fique em pé. Toque essa música, Alisson. Louvor, vem aqui. Igreja, não saia ninguém agora. Não saia ninguém. Vamos provocar terremotos. Eu não posso mandar, mas eu posso provocar. Não saia nesta hora. Nós vamos cantar essa canção. E você diz assim, eu vou. Eu me levanto para um terremoto de Deus. Eu vou provocar esse terremoto. Esse mês vai ser o melhor maio da sua vida. Deus está aqui. Enquanto nós estivermos cantando, você que diz: eu creio, pastor, vem para o altar, desça do mezanino, vamos ferver aqui nesse lugar. Nós vamos começar a provocar um terremoto agora.